Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz 3 realidades sobre a vida de cada cristão, a vida de cada discípulo. Primeiramente, ele vai falar do fogo, depois do batismo, e depois ele vai fazer uma pregação sobre a paz que o mundo pensa que ele vem trazer, mas não é esse tipo de paz que Jesus Cristo traz, porque a paz que ele nos traz é uma paz que causa divisão. Mas nós precisamos entender que espécie de divisão é essa. Por isso nós vemos primeiramente na nossa vida, quando nós adentramos ao seguimento de Jesus Cristo, percebemos que na nossa vida nós temos um caminho onde nós vamos sendo atraídos e impulsionados. E isso tem a ver com o Espírito Santo, porque a vida cristã ela só é verdadeira quando ela é uma vida no Espírito. Por isso que Jesus Cristo primeiro ele vai dizer que veio lançar fogo sobre a terra. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo. É esse fogo que Jesus aqui ele prefigura que seria o Espírito Santo em Pentecostes, onde seria lançado sobre os apóstolos, sobre a igreja, o fogo divino nos dons, para que essa igreja pudesse experimentar a graça da ressurreição, para que assim pudesse sair daquele lugar onde ali estavam escondidos para anunciar a boa nova ao mundo. Por isso que a primeira realidade que nós precisamos tomar consciência na nossa vida é que nós precisamos adentrar numa vivência, numa vida no Espírito, nessa vida de intimidade com Deus através do Espírito Santo, para que possamos ser movidos, atraídos pelos seus dons. A segunda coisa é o batismo. O batismo que Jesus Cristo aqui está falando não é o batismo que ele recebeu de João Batista, mas sim o batismo de sangue, aquilo que é a obra de redenção que ele realiza na cruz. Esse é o batismo que Jesus Cristo diz que deve receber. E ele diz que está ansioso até que isto se cumpra. Isso significa porque Jesus Cristo veio a essa terra para realizar a redenção da humanidade. E por isso que ele está ansioso para que isso se cumpra, para que realmente a humanidade tenha vida plena, em abundância, a vida divina. Por isso que precisamos, nesse caminho, precisamos ir cada vez mais nos esforçando para que possamos ter essa vida no Espírito, para sermos capazes de, no momento certo, dar um verdadeiro testemunho de Jesus Cristo e sofrer o batismo que ele sofreu. Por isso que esse batismo, ele significa justamente isso. Batismo, a palavra batismo significa imergir-se, ser imergido. E nós somos imergidos na vida de Deus, na medida em que nós aceitamos e abraçamos a cruz. Quando nós aceitamos e abraçamos a cruz, nós somos cada vez mais inseridos na vida divina. Porque quanto mais nós abraçamos a cruz, quanto mais nós aceitamos a cruz, mais nós seremos capazes de participar dessa grande obra de salvação de Deus por cada um de nós. Por isso que é necessário, sim, uma vida no Espírito, para que o nosso coração esteja sempre
fervoroso, a chama da fé esteja sempre acesa, para que a esperança possa se transformar em atos de caridade. Esses atos de caridade que se manifestam principalmente na vida de sacrifício, nesse batismo que nós precisamos aprender a viver, da cruz de cada dia, para que possamos realmente colaborar com a nossa liberdade, com a graça de Cristo, para que a obra de redenção toque a nossa vida. E a terceira coisa que Jesus Cristo nos fala é uma exortação sobre aquilo que nós precisamos entender bem sobre o Evangelho. Entenda, Jesus, ele veio sim reunir toda a humanidade num só rebanho, mas ele veio reunir num só rebanho através da verdade. Por isso que quando Jesus Cristo prega a verdade, aqueles que estão com o coração endurecidos, aqueles que não se permitiram ser movidos e ser purificados pelo Espírito Santo e não abraçam a cruz e não aceitam essa espécie de obra de redenção que Jesus Cristo vai ali sofrer, aqueles que não conseguem realmente aceitar esse grande mistério que é loucura para os pagãos, mas é sabedoria de Deus para aqueles que creem, aqueles que não conseguem realmente abraçar esse mistério da cruz, desse batismo de sangue, não serão capazes de realmente ter uma verdadeira paz interior. Porque a paz interior é aquela que está pautada e está fundamentada na verdade. Quando nós não temos paz interior, nós começamos a buscar a paz exterior. Essa paz exterior que muitas vezes ela vai se transformar e vai se mutar em prazeres, ela vai se transformar e mutar cada vez mais em satisfações. Por isso que Jesus Cristo faz essa exortação, que nós não podemos nos enganar, porque Ele não veio trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, Ele vem trazer divisão, porque através da verdade Ele consegue iluminar a falsidade. Através da verdade que Ele prega, que Ele vive e que nos propõe viver, Ele vai também extirpando e mostrando, trazendo ao foco tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é falsidade, tudo aquilo que não é da parte de Deus. Por isso que Ele vem trazer divisão, porque aqueles que experimentam a vida no Espírito, esses começam a caminhar na verdade, esses começam a lutar para viver na verdade. E essa luta diária gera um contraponto com aqueles que estão à nossa volta, que não tiveram a mesma experiência que nós tivemos. Por isso que muitos que moram conosco, muitos que estão conosco, muitas vezes nos criticam, porque independente do caminho que nós estamos seguindo, essas pessoas acham que nós somos perfeitos por seguir a Cristo. E quando nós cometemos um pecado, quando nós caímos numa fraqueza, quando nós não conseguimos corresponder àquilo que Jesus Cristo nos pede, essas pessoas nos criticam, elas falam mal de cada um de nós. Por quê? Porque a verdade de Cristo, ela divide. A verdade de Cristo mostra aquilo que é o verdadeiro caminho e nós precisamos tomar consciência disso. Por isso que Jesus Cristo vem trazer essa divisão, não uma divisão interior, porque Ele divide o exterior, mostrando o que é certo e que é errado, para que nós possamos não ter uma vida interior dividida, para que nós possamos cada vez mais, dia após dia, corresponder esse grande mistério da salvação, que é a vida no Espírito e que é abraçar a cruz, para que nós possamos ser sempre causa de paz e unidade. Mas isso acontece unicamente quando nós acolhemos o chamado de Deus para a nossa vida, para que assim possamos viver essa paz interior e sermos capazes de ser também transmissores dessa paz. Por mais que as pessoas que estão ao nosso redor não queiram a paz, nós precisamos ser esses portadores da paz, porque a paz não é o que o mundo pensa como paz.
A paz é sim vivência na verdade, na palavra, no ensinamento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.